Eu acho que a grande dificuldade do público jovem que vai ver esse filme é entender que Brasil era aquele segundo semestre de 69. Vocês resolveram fazer o Rápido Americano na Semana da Pátria de 69. Que Brasil era esse? Deixa eu só falar uma coisa que você falou aí que eu acho interessante. Você falou o rapto do americano. No Manifesto do Sequestro, você não fala, acho que em sequestro fala captura, etc. E num determinado momento fala rapto, inclusive. É que no Brasil não se usava a palavra sequestro naquela época. Entende? Sequestro é uma coisa que vem depois, se tornou depois. Sequestro de bens, sequestro de pessoa era um rapto, entende? Mas é que você não foi preso. Para quem foi preso, na montagem do inquérito, os delegados faziam questão de que era sequestro. Sequestro é uma linguagem técnica de. Exatamente. E é uma linguagem também que tem uma carga negativa. Usava para a opinião pública. Abdução. Mas quando se emprega no manifesto, a palavra empregada é captura. Lá no meio, falem rápido, o tempo todo é captura. Porque, aliás, a concepção. É uma boa. A concepção. E é uma palavra positiva para quem está fazendo. A concepção da coisa é o seguinte: nós estamos sequestro é um crime. capturando e trocando prisioneiro. Entende? Não era um sequestro. Sequestro é você assumir um crime. Você está cometendo uma ação revolucionária. Eu gostaria de deixar claro um preliminar. Acho muito difícil, se não praticamente impossível, você fazer uma avaliação do que foi aquela época e discutir juízo de valor, né, com respeito àquele processo. Eu acho que a cabeça que a gente tem hoje, a sociedade tal como ela existe hoje, quer dizer, a gente não, é muito difícil de você não pode ir para aquela época porque você mudou, né? Nós mudamos. E algumas coisas que se justificavam naquela época hoje não se justificam mais, né? Então, acho muito difícil, inclusive, incorporar o aspecto emocional ligado a isso. Quer dizer, nós hoje estamos aí com esse arremedo de democracia, me desculpe um certo ceticismo na expressão, mas naquela época nós tínhamos uma ditadura dominada pelos militares, a tecnocracia, que realmente violentava e fazia atos de terrorismo oficial, né? Então eu acho, quer dizer, que o momento que nós enfrentamos, né, em 69, não tem nada a ver com o momento de hoje. E acho que aquele momento justificava, digamos, uma série de ações em que eu, pessoalmente, não me sinto eticamente ou moralmente impedido de justificar e de confirmar, né? Quer dizer, o sequestro, por exemplo. Acho que a gente pode até discutir se politicamente foi um ato correto ou incorreto. Agora, eu acho que do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, eu não teria nenhuma questão contrária a colocar aí. Eu acho que é uma coisa que se justifica por si só naquela conjuntura que nós vivíamos no final dos anos 60. Que conjuntura era aquela? Ou seja, por que aquele momento, a Semana da Pátria de 69? Bom, primeiro, Silvio, é o seguinte, aquele momento não era só da Semana da Pátria de 69. Os anos 60, no mundo inteiro, foram anos de turbilhão, sobretudo da juventude e do movimento operário renovado. Vide Revolução de Maio na França, vide os estudantes japoneses, vide a luta contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Quer dizer, então não era um processo existente no Brasil ou na Guanabara. Enfim, havia uma mobilização mundial, né? Que não tinha assim, um caráter específico de classe, por motivos diferentes, que não tinha um caráter específico de classe, era uma iniciativa que, por diferentes razões, com diferentes colorações, acontecia na Europa, na Ásia, nas Américas, etc. Então, a conjuntura começa por aí, né? Agora, no Brasil particularmente, e na América Latina como um todo, havia, naquela época, um movimento que foi catalisado, mas não originado pela morte do Che na Bolívia, né? Eu diria até pelo assassinato do Che na Bolívia, né? Então isso tudo levava a visão de uma luta e que era, antes de ser política, era uma luta de contestação. Eu acho que o aspecto político ele entra junto aí, mas não é o que predetermina, na minha opinião. Acho que havia uma luta de contestação junto com uma luta de resgatar um processo que foi interrompido em 64, junto com, enfim, junto com uma crise econômica, uma crise cultural, uma crise de identidade que o nosso país passava. Então, aquele momento do sequestro era um momento em que nós tínhamos sido impedidos, toda a sociedade brasileira estava impedida de se manifestar. Você tinha um congresso cerceado, isso foi fechado inclusive numa época, você tinha imprensa amordaçada, você tinha um movimento estudantil que era onde a luta se dava de uma forma mais aguda, mas também com todas as entidades
massacradas e impedidas de se manifestar. Então havia um processo, havia uma ditadura, em síntese. Então, o contexto do sequestro, do rapto, da captura do embaixador americano em 69 é um contexto de uma ditadura militar. Eu estou usando o termo militar para não entrar em conotações mais ideológicas, né? Mas eu tenho participado muito, né, de debates sobre a história das esquerdas no Brasil e a esquerda dos anos 60 em particular. Esse é um tempo que suscita muita admiração, às vezes a meu ver até uma admiração um tanto ou quanto idealizada, né? Mas enfim, é um certo fascínio na juventude por essa época. E eu gosto sempre de insistir num ponto que escapa muitas vezes ao pessoal que vive a época de hoje e sem o qual, a meu ver, o sequestro do embaixador fica dificilmente compreensível, que é a coisa que eu chamo do projeto revolucionário que havia na época e que, desse ponto de vista, eu concordo com a intervenção aí do Cláudio, né? Está perfeitamente inserido naquele contexto mundial, né, que vem, a meu ver, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, pode até remontar antes, até a Revolução Russa, né? Quer dizer, durante décadas, muitos segmentos de esquerda em todo o mundo, né, tiveram uma convicção muito profunda, né, de que a história caminhava a seu favor. A famosa frase do Mao Tse Tung, né, o destino da direita é ganhar, ganhar, ganhar e acabar perdendo, e o destino da esquerda é perder, perder, perder e acabar ganhando. Quer dizer, havia uma sensação, uma convicção, inclusive muitos achavam científica, né, de que o mundo marchava para o socialismo, de que a coisa caminhava em direção... Podia haver reveses, podia haver contradições, derrotas, até catastróficas, mas as coisas tendiam a se aprumar de novo e tomar a direção... No mundo socialista isso era uma verdade compartilhada, nas esquerdas em todo o mundo havia essa coisa. Então, isso é importante tentar transmitir, porque como essas referências desapareceram do mapa, esse espírito foi acentuado, radicalizado nos anos 60, né? Em função de tudo isso que o Cláudio descreveu, né? Esse turbilhão todo confirmava, né? A gente tem vitórias revolucionárias fundamentais. A Revolução Cubana, desafiando todas as previsões pessimistas, né? A tradição do partidão aqui na América Latina, não dá para fazer uma revolução socialista aqui, porque os Estados Unidos entram e acabam com ela, e as forças conservadoras também. Então, tem a vitória da Revolução Cubana em 59, tem a vitória da Revolução Argelina em 62, tem a luta revolucionária vitoriosa, que ainda não estava plenamente vitoriosa, mas ninguém mais lúcido põe em dúvida que os guerrilheiros do Vietnã iam vencer, vários movimentos de libertação nacional. Então, eu acho que nos animava, nos anos 60, aqui no Brasil, para afunilar aqui na nossa conjuntura particular, esse espírito, um espírito épico, revolucionário, dava para fazer as coisas. A história podia ser construída, não é? De maneira voluntarista, não dando a esse termo uma conotação pejorativa. Então, quer dizer, eu acho que esse espírito, essas referências, são fundamentais para recuperar uma ação ofensiva. Porque o sequestro é uma ação agressiva, ofensiva. Eu acho que a leitura que o Daniel faz, e eu acho que o Cláudio também, que vão muito na mesma linha, ainda é uma visão extremamente ideologizada, politizada da época. E eu acho que o movimento da época teve teve um engajamento de muita gente que não tinha necessariamente uma formação política, ideológica, estava entrando por outros valores, entrou nesse processo por outras condições, por outras razões. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu nunca fui do partidão, nunca fui da dissidência. De repente eu caí na LN. No auge do movimento estudantil, com os meus amigos da FAO, a gente foi plantar maconha no jardim da FAO. Que ano? 68, 67, 68. Né? E eu não fumava maconha, eu não gostava, mas nunca gostei. Mas era um gesto de ir lá no prédio ali, na Rua Maranhão, aquele prédio antigo, maravilhoso, aquele jardinzão na frente. Reverência, e depois ia lá plantar molhado de vez em quando, era uma grande curtição, entendeu? Quer dizer, não tinha nada, não tem o mundo, caminho para o socialismo, não. Os festivais que a gente participava, aquelas farras que tinha na Rua Maria Antônia,
não tinha esse lado, essa leitura ideológica. Você tinha um engajamento de outra natureza. A tomada de consciência minha não foi pelos livros, foi pela prática. E o ano de 67, que é um ano considerado frio no movimento estudantil, aconteceu muita coisa. Nós ocupamos a Assembleia Legislativa em São Paulo, né? E eu não estava falando em revolução naquele momento. A gente estava impedindo que se instituísse o ensino pago na USP. Né? A ocupação, como 3 dias dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí entra a minha história. Como é que a coisa rolou? Né? Era uma turma de bairro, nas Perdizes, uma turma de padaria, que se reunia na padaria, e 2 ou 3 companheiros, amigos, começaram a trazer discussões da conjuntura do dia, da época, sabe? Acompanhando leitura de jornal e discutindo coletivamente. Isso foi evoluindo, foi crescendo. Eu entrei na luta pela resistência democrática. Entendeu? A minha revolução, a minha revolta foi por aí. Daquela turminha da padaria, depois de a gente ler o Porquê Resistir à Prisão e tal, 4 companheiros entraram na LN e no GTA da LN. 4. Eu vou falar da parte de São Paulo. O que a gente discutia muito em São Paulo, a gente estava caindo em uma certa prática utilitarista, que para manter todo o aparato da organização, a gente precisava de muita ação de expropriação financeira, né? Mas, por outro lado, a gente estava querendo fugir disso e partindo para uma série de ações de cunho mais político e tal. Ocupação de torres de emissora de rádio para divulgar manifestos nossos. A gente, quando ia expropriar um banco, né, tanto para pegar dinheiro quanto para pegar armas dos carros que policiavam a região, a gente estava interrompendo um largo segmento da cidade, de quarteirão, e ali fazia comícios, fazia panfletagem e tal. A gente estava nesse caminho quando chegou o convite dessa ação conjunta. Então, para a gente, ela foi caiu perfeitamente. Eu acho que, às vezes, a gente analisa pouco o trauma que foi o golpe de 64 dentro da vida política brasileira. O trauma, assim, nós tivemos um golpe sem resistência. Nos prometiam que iam resistir e nós fomos derrotados sem dar um tiro. Eu acho que a partir dali nós temos uma coisa na política brasileira, é o seguinte: nós não queríamos mais falar muito, nós queríamos fazer. Porque antes de 64 havíamos falado um bocado e na hora H não havíamos feito. Nós fomos para 68, aquela forma de ditadura, a primeira, aquela ditadura que era ditadura, mas queria manter as aparências, queria manter o Congresso funcionando. Esse projeto em 68 ele foi inviabilizado, derrotado. Por quê? Basicamente pela série de manifestações estudantis em todo o país, a formação da Frente Ampla, que foi se formando, primeiras greves operárias, ficou claro o seguinte: ou abria ou partia para algo mais duro. Então 69 já é o quê? É a segunda forma de ditadura que nós temos. É a ditadura terrorista aberta, etc. e tal, porque vai ter o quê? Que conter um movimento popular que não foi vencido, não foi dobrado, que continua ativo e que está recuperando forças. Depois do AI-5, eu, por exemplo, me tornei um esquerdista total, entendeu? Ou seja, temos que ir para a luta armada, não tem mais jeito, não tem espaço para o movimento de massa. Eu acho que no Brasil, desde o início, desde que a ditadura foi instaurada, houve resistência democrática. Porém, penso que esse termo, sobretudo a partir da luta da anistia, ele tomou um peso, né, que escondeu, ocultou uma outra dimensão da história das esquerdas brasileiras, que é o projeto revolucionário, que é um projeto ofensivo e que vem desde antes do golpe de 64. A coisa ficou muito bloqueada porque formou-se uma imensa frente, né, a favor do golpe, uma frente muito heterogênea, e muita gente dentro dessa frente argumentava que o golpe tinha que ser dado porque as esquerdas estavam ameaçando, né? E como não houve resistência praticamente ao golpe, como o Franklin disse, foi uma coisa muito desmoralizante, né? Então, as esquerdas tenderam a construir uma memória sobre o período anterior ao golpe de 64. Se você disser que havia uma ameaça de esquerda, você está fazendo o jogo dos militares, você está fazendo o jogo das direitas. Ora,
Uma análise minimamente isenta do período anterior a 64 vai constatar o quê? Que havia segmentos importantes daqueles movimentos populares completamente ganhos por uma ideia de ofensiva revolucionária, de fazer um reformismo revolucionário. Eram reformas tão profundas que, se implementadas, iriam mudar completamente a configuração do país. Não é? Quer dizer, e havia segmentos, havia aquela famosa palavra de ordem, reforma agrária na lei ou na marra, aumentava muito a descrença em muitos segmentos do movimento popular que seria possível ganhar aquilo através da lei. As eleições de 62 tinham sido muito desencorajadoras, né, para os propósitos reformistas, porque a esmagadora maioria do Congresso estava afinada com partidos que não queriam reformas profundas. Governadores importantíssimos foram eleitos, né, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado da Guanabara. Em Recife houve uma vitória das esquerdas, com Miguel Arraes. Mas em grandes outros estados havia governadores conservadores. Tem o movimento revolucionário Tiradentes, que se criou dentro das ligas camponesas antes de 64. Tem o movimento nacionalista revolucionário do Brizola, antes de 64. O Brizola vivia falando, estamos nos aproximando do desfecho. É claro que isso tudo era minoritário no seio da sociedade. Comprovou o tipo de resistência que houve. Mas, enfim, esse espírito ofensivo vinha antes de 64. Aquelas organizações revolucionárias que começaram a surgir depois de 64, embora querendo fazer marco zero, o que vem de trás é um entulho, não tem nada a ver, né? Apenas desdobraram, radicalizaram esse espírito que vinha antes. Eu faço no meu... Eu concordo. Existem os dois níveis, entende? Qual é o problema que eu acho? Adotando a tua terminologia, o projeto revolucionário e resistência democrática. As duas coisas existiram o tempo todo e o projeto revolucionário, a meu ver, cometeu erros quando ele quis se fazer algo diferente da resistência democrática, ao invés de ser o aprofundamento da resistência democrática. Quando nós, em algum momento, não demos importância à luta pela liberdade democrática, etc. E tal. Porque o que era o quê? O real da sociedade era a resistência democrática. O projeto era outra coisa. Eu falo isso porque, olha, eu fico impressionado que a gente fala da luta, a gente fala como se nós tivéssemos sido derrotados. Nós não fomos derrotados. O povo brasileiro não foi derrotado. A resistência democrática triunfou e derrubou a ditadura. De que jeito? Cada um de uma forma. Num primeiro momento, nós derrubamos aquela forma de ditadura que estava ali. A outra forma terrorista que veio depois, quando é que ela acabou? Acabou, não foi com a gente fazendo a luta armada. Ela acabou com 74, com as eleições de 74. Inviabilizou aquilo ali, ficou claro. Tem que acabar. Inventaram uma terceira, da transição lenta, gradual e segura, etc. Que foi acabar com o quê? Com a campanha das diretas. Ou seja, o povo reagiu. Não quer dizer que nós dirigimos esse processo. Nós, a esquerda revolucionária, não dirigimos esse processo. Mas a luta do povo fez isso. Agora, eu acho que o nosso papel com o projeto revolucionário, ele teve uma coisa seguinte, ele deu uma certa radicalidade à confrontação política na sociedade. Entende? Ele significou não, e do ponto de vista simbólico, quer dizer, um país que tem uma geração que é capaz, vamos chamar, dessa insensatez sensata, que é capaz de sacudir isso aí. Não é possível o acordão que poderia fazer a distensão lenta, gradual e segura. Você pode dizer, não, Tancredo foi, mas o país se tornou um país muito mais democrático depois disso. A direita se tornou mais democrática, inclusive. A esquerda também se tornou mais democrática. Ou seja, se avançou por quê? Tinha o projeto, no projeto nós fomos derrotados. Agora, a questão de fundo, o povo brasileiro triunfou do jeito que foi possível e, a meu ver, mais até do que a gente, num primeiro momento, quis admitir. Eu fico impressionado com isso. As pessoas acham que a gente perdeu. Eu não tenho. O Franklin. Não, eu acho que nós perdemos. Nós não perdemos, a esquerda perdeu, mas o povo venceu. Eu acho que o que foi derrotado em 68, 69, 70 foi um projeto político de guerra revolucionária no campo, de foco insurrecional, de luta armada. Isso foi derrotado. Esse projeto tinha algo a ver com a resistência democrática? A gente desprezava as eleições. Não, nós tínhamos graves problemas. Mas eu acho que nós fomos derrotados. Nós tínhamos clareza política de entender o que a gente devia agora, realmente fazer. O que tinha de motor na sociedade não era o projeto revolucionário, era a resistência democrática. Claro, eu acho o seguinte, eu acho que a função política e social da dissidência, até a linha política de 69, exclusive, né? Eu acho que o problema do Daniel é que nunca fez autocrítica da linha política de 69. Mas até a linha política... Faça uma crítica radical dessa linha. A linha política de 69, até a Conferência 69, exclusive, a dissidência estava dentro
Ela dentro... entendia que ela que ela tinha entendia que quais eram montar as naquele contradições do movimento. que ela tinha que fazer e ela estava agindo corretamente. Com Quer dizer, contradições, com ela tinha 67, problemas, 68, a dissidência entendi. teve um papel Tinha contradições, altamente evidente. positivo em termos de oposição política, em termos de... Não tem a menor dúvida disso. Os problemas nossos começaram a partir da Conferência 69, porque a partir daí nós fizemos uma transposição, já passa a palavra, Cílio, fizemos uma transposição, ignoramos a realidade de luta democrática, a gente achava que luta democrática era coisa do partidão, né? Certo? Nós tínhamos problemas, claro. E a gente partiu fizemos um processo mental, formal, lógico-formal, que não tinha nada a ver com a análise da realidade. E eu acho que aí o fato da nossa situação de estudantes também contou muito negativamente. A gente não tinha experiência de vida social, de vida política. A gente era muito estudante, porque não podia deixar de ser. E na Conferência 69, a gente deu um salto, mas foi um salto aqui, ó, na nossa cabeça, um salto mental, intelectual. E aí as coisas começaram a complicar, porque a gente partiu para tomar, para usar de ferramentas e instrumentos que eram totalmente inviáveis do nível de consciência do povo daquela época. Só para terminar minha intervenção. Pela prática da Helene também. Não. Ou não? Não estava, não. Não? Não, claro que não. Tá. Não, estávamos do ponto de vista... Estava do ponto de pressionado vista... pela prática da Helene. Aquilo não se importava, claro. Claro que estavam pressionados. Quem não faz... Nos segmentos mais radicais, as organizações que não fizeram ações armadas começaram a perder gente. Nesse sentido, eu estava pensando que era no sentido mais teórico. Nesse sentido, eu concordo com você. A gente não queria ser bunda Eu mole. discordava do Marighella num monte de coisa, mas eu achava aquele negócio de dizer nós temos que partir para ação depois do AI-5. E só para... Me dá um segundinho só para terminar. Eu lembro ainda do que em 68 a gente fazia em matéria. A gente ia para a porta de fábrica, armado de metralhadora, distribuir panfleto para os operários, e a guarda da fábrica ficava lá dentro, nos olhando, e a gente com a mão aqui dentro do casaco, olhando para os olhos, o olho do cara, e eles sabiam que a gente estava armado, ninguém interferia, que ninguém era maluco, não queria morrer, porque aquele salário que eles ganhavam não dava para isso, e eles não interferiam, a gente distribuía panfleto. Os operários, coitados, pegavam o panfleto, corriam para dentro da fábrica e jogavam fora, pô. Apavorado. Quer dizer, então, nós chegamos a esse grau, que eu diria até, de desrespeito. Era propaganda armada. Uma propaganda. O projeto revolucionário era muito autoritário. Então, mas só para encerrar o AI-5... Difícil estabelecer conexão dele com a resistência democrática. Agora, o AI-5, ele tem, sobre o evento que nós estamos aqui, que é o foco, que é a questão do sequestro, o AI-5, ele praticamente lançou a pedra fundamental do sequestro. E o sequestro só acabou sendo pensado como saída porque ficaram 4 lideranças estudantis presas. Se ele tivesse solto naquele... Quer dizer, você me lembra da corrida que a gente teve em São Paulo? O Franco foi solto um dia, 13 de manhã. Eu fui solto no dia 12. Tinha um 12, na véspera do AI-5. Tinha um projeto em São Paulo, não adianta você negar. Tinha um projeto em São Paulo de soltar os caras da auditoria. Eu acho que a dimensão de soltar preso é, evidentemente, inseparável da ação do sequestro. Porém, A concepção, não. de modo nenhum, isso é determinante. Também é um Não absurdo. é Olha, determinante. Se começou a pensar no eu acho sequestro a que a partir ação- da manutenção dos presos. Até porque a troca dos presos, né, terminou sendo o mais fácil de a ditadura atender. Das exigências, a mais fácil era a libertação dos presos. A mais dolorosa é romper a censura, divulgar o manifesto. Aquilo é terrível. Imagine para uma ditadura acontecer uma coisa, ler um manifesto daquele. Eu sei, mas tem um dado que você não pode esquecer, é o seguinte: quando eu falo que a manutenção dos presos da liderança estudantil foi que detonou a pensar, a encontrar uma saída, por causa o que nós fizemos, o pessoal da dissidência, está aqui o Cláudio e eu, pela Helene, a gente chegou a pensar em fazer uma ação na auditoria de guerra. Na Brigadeiro Tomar na mão grande, soltar os caras da mão grande. Eu queria registrar o seguinte. Desesperados, não façam essa ação. Além de vocês vão morrer, eu também. Gente, tem Agora, um mas eu queria registrar uma coisa aqui. Por mais que, me desculpem, mas por mais que a dissidência da Guanabara tivesse planejado fazer a ação, ela só aconteceu por causa da aprovação da Helene e por causa da participação da Helene. Não é verdade? Eu não acho que é. Eu não acho que é. Eu acho que é uma ação de eu acho que é. aliança. Não, Lógico.
Foi uma aliança. Interessava todo mundo que fosse feito. Lógico, mas eu estou falando em termos Do ponto físicos. de vista militar, nós faríamos ação. A ação era simples do ponto de vista militar. fez- Do ponto de vista político, era um erro fazer sozinho. Tinha que ser feito conjuntamente, porque é uma ação com uma Havia uma certa envergadura. insegurança. Claro, havia também. A questão não era operacional. Operacionalmente a gente podia fazer sozinho. Fui eu que levei a proposta para o Câmara Ferreira. Fui eu. Eu conversei com ele, fomos almoçar junto. Passamos ainda na frente ali do 2º Exército, ele mostrou. Mas o que é para nós era uma caixa preta. É que a gente não tinha muita ideia, a gente achava que ia mexer com a casa de marimbondos. E a gente achava que isso era muito grande para o nosso aviãozinho. Quer dizer, Era demais pro nosso caminhão. sabe, isso aí é muito grande, nós vamos mexer com uma coisa muito grande. Então não era um problema operacional. Mas eu só levantei esse ponto, não pela questão operacional por si, né? Mas para mostrar como era muito pequeno o problema da libertação dos líderes estudantis. Não era. Juntou a fome com a vontade de comer. Nós tínhamos um problema que era libertar o Vladimir e os outros companheiros da UNE, etc. E no começo E nós era só o tínhamos um Vladimir, outro problema que era como implementar o que estava na bendita linha política de Ação de 69, propaganda a ação de propaganda armada. Então, de repente, surgiu a possibilidade de juntar as duas coisas. Maravilha. claro, Mas aí então. nós olhando para o nosso rabo e disse, porra, para aí, cara. Eu acho E que isso havia um ficou claro. Isso não é um assaltozinho, não. Isso é um negócio... E havia um problema fundamental que eu me lembro que o Franklin sustentava muito na época, que era a necessidade de uma grande ação para globalizar todas aquelas múltiplas ações, que havia dezenas e dezenas de ações. Dentro dessa linha que estava entre todos nós, de fazer grandes ações, de grande propaganda, que era fundamental, tanto que a ação da rádio acontece nesse sentido. E a própria ação do sequestro do embaixador tinha uma série de ações programadas simultaneamente para São Paulo que não foram executadas por causa do acidente. Estourou o carro, morreram 2 pessoas, tá certo? Então não ia ter outra ação, ia ter rádio, ia ter torre explodida, ia ter uma série de... Me dá uma partezinha, não, só quero complementar o que você está dizendo. Antes da ação do americano, nós tivemos, e foi uma decisão consciente da direção da dissidência, nós começamos a assinar as nossas operações armadas com o nome MR8, nome que não era nosso, vocês sabem disso, quer dizer, MR8 era a dissidência do Estado do Rio, da dissidência fluminense. Mas nós já assinamos antes? Antes? Não, eu acho que foi só naquela. Eu acho que foi só naquela. Desculpa, Começamos naquela. Desculpa, porque eu fui absolvido na operação, eu não devia estar falando isso. Mas no processo, mas na operação do carro transporte de valores de Copacabana, que a imprensa publicou depois que tinha sido roubada a marmita do motorista, porque só tinha cheque furado, vencido e a marmita do motorista. Daquela ação foi assinada a MR8. Tá? Então, houve da parte da dissidência também o interesse de propaganda armada e nessa linha que vocês estão colocando, era demonstrar que a guerrilha estava viva, a ideia da guerrilha estava viva no Brasil. Tem as duas coisas. Como é que nasce a ideia do sequestro? Não sei se você lembra, nós tínhamos feito uma modificação dentro da estrutura da direção da dissidência. Eu que dava assistência para a frente de camadas médias, que chamava, você dava frente de trabalho armado, ROCO. E por quê? Porque nós estávamos acabando de completar o que nós achamos que precisávamos de dinheiro, a cota de expropriação. E definimos, vamos começar a fazer propaganda armada, etc. Isso foi mais ou menos ali, final de julho, começo de agosto. Meados de 69. Aí, um belo dia, eu estou andando de carro com o Cid, passando numa rua Marx. Eu tinha morado ali, onde a gente fez o sequestro, ali em frente, eu morei ali alguns meses antes. Você se lembra? Morou ali também, você ali. Nós estávamos com aquele problema de fazer uma ação para libertar o Vladimir. Eu me lembro que tinham feito um levantamento, negócio da Ilha das Cobras, a Ilha das Flores, que era um morticínio, era uma coisa... Aí quando está naquilo, o Cid estava me contando, entende? Porque eu estava passando para frente do trabalho armado, o Cid estava me contando a história, o negócio do Vladimir e tal. Aí eu virei e disse assim, porra, quem passa sempre por aqui, por essa rua daqui, é o embaixador... Não, o Cid falou, quem passa sempre por essa rua aqui é o embaixador americano, de carro e tal. Falou nele, né? Aí eu digo, por que nós não fazemos ao contrário? Em vez de fazer uma ação para libertar o Vladimir, nós não capturamos o embaixador e trocamos o Cid. Não, legal, boa ideia. E mudamos de papo. Mas existia, assim, um peso moral na gente, que era um compromisso de libertar o Vladimir. Isso pesava então, muito. Eu estou dizendo, e a partir particularmente desse no grupo de negócio. fogo. Eu lembro, inclusive, que... Sempre lembro. enfatizando que o Vladimir achava que esse compromisso moral não devia ser... que ele nos absolvia desse Chegava um compromisso. ponto, o Vladimir estava preso num quartel dos fuzileiros navais da Marinha. De nossa parte. Lá na Ilha das Cobras, lá do outro lado da Bahia.
E eu fui fazer o levantamento no quartel, como visitante, fui junto com a esposa dele, Ana Maria, e com o irmão. Eu fui na cela do Vladimir visitá-lo. E quando eu retornei, eu dei uma olhada geral lá, eu retornei, eu não esqueço desse momento, reunimos o grupo de fogo e eu disse o seguinte, olha, nós não temos condições subjetivas de fazer essa operação. E aí ficou aquele peso no grupo de fogo, pô, nós falhamos, nós temos um compromisso, nós temos que... Entendeu? Quando tive essa conversa com o Cid, provavelmente 10, já 15 dias depois, é decorrente disso. Exatamente. Achou-se um outro caminho. Mas a história vinha de antes, porque a relação da dissidência com o pessoal de São Paulo, e particularmente comigo, que a gente ficou... Ele ia aqui para a Ilha das Cobras, é isso? Eu ia em Santos para o 2º Batalhão de Caçadores, em São Vicente, onde o Zé Dirceu estava. Então, o Zé Dirceu, Travasso. Então, o que era? Era exatamente na mesma linha. Ou seja, temos que encontrar uma saída. Daí que surgem aquelas ideias malucas de libertá-los em plena... Na Brigadeiro. Tem tudo isso que o Daniel estava falando aqui, que é o seguinte, as duas organizações, a gente definiu o seguinte, é necessário dar um passo à frente do ponto de vista das características das ações, passar para a fase de propaganda amarra, unificar as ações dispersas que estão havendo numa grande ação que aponte para a guerrilha rural que seria lançada em tese no ano seguinte. Entende? Quer dizer, tinha esse clima. As duas coisas se juntaram. As duas coisas se juntaram. Inclusive, em escolha Semana da Pátria, tá ligado? Esse não foi casual, tá certo? Foi que quando houve a deliberação na direção pelo sequestro, né, entendeu-se que o ideal seria realizar a ação na Semana da Pátria. Né? Porque era uma maneira de você organizar a tua grande ação de propaganda armada, que ia bater de frente contra a grande ação de propaganda que a ditadura... tempo de preparar e fazer... Inclusive, a gente depois, ainda não tínhamos o dado que só veio nos fortalecer, que foi da doença do Costa Silva. Aí subiu aquela junta e disse, pô, sopa no mel, porque essa junta está fragilizada. Então, na Semana da Pátria, ela vai tentar fazer naturalmente, como sempre se fazia, grandes operações de propaganda, e a gente bate com a nossa ação de propaganda. E quando fixamos, então, esse horizonte, é por isso que a ação não se fez em 4 de setembro, por acaso, né? Foi para bater na Semana da Pátria. Então, aí a gente delimitou uma série de requisitos para fazer ação. Encontrar um belo aparelho para guardar um embaixador, todo mundo tinha que ter aparelho de reserva, né? Os quadros todos, sobretudo os mais importantes, tinham que ter aparelhos de reserva, além dos seus. Orientações que não foram, né? Pois é, mas aí a prática, não é isso? Mas aí é que está. Houve desse ponto de vista, né, a gente foi se aproximando do momento da ação, né, que era a Semana da Pátria, a gente tinha uma deadline. Algumas coisas muitas, infelizmente, não estavam completas. Mas a gente decidiu arriscar mesmo assim, porque a gente considerava... A casa caiu um furo. Eu não acho a casa um problema grave. Na hora da preparação da ação, quando nós perguntamos como é que era a casa é perfeita, ninguém conhece, nunca foi usada, entendeu? Isso eu acho que foi uma falha, sim. Sim, mas essa dimensão é importante para entender a relativa fragilização da organização no momento de fazer ação, porque a gente tinha receio de que de perder a Semana da Pátria já não seria um grande momento. A junta poderia se reconstituir e a gente perder. Porque quando a gente pensou a ação, a junta ainda não existia, mas quando ela começou a existir, foi um ingrediente a mais a recomendar a ação o mais rápido possível. Porque, inclusive, a gente soube depois que o Rademacher era contra a troca. E o Lira disse, não, vamos trocar. Quer dizer, se no dia seguinte, no mês seguinte, quando a gente fosse fazer ação, a ditadura já tivesse se recomposto com um ditador único, talvez trocasse. Então, quer dizer, isso aí é para explicar, porque às vezes, como é que eles foram fazer ação com condições tão lamentáveis do ponto de vista organizacional? Isso não era ignorado por nós. A gente já resolveu apostar. O negócio é o seguinte, quando se decide fazer ação, uma coisa que é importante, nós decidimos que essa ação é tão grande, tem um impacto tão grande que nós não queremos fazer sozinhos. Procuramos a VAR, se lembra? A VAR estava no processo de congresso, furou não sei quantos pontos e procuramos a LN. Com a VAR não conseguimos fazer um contato que frutificasse e acabamos fazendo uma LN. Bom, no processo da ação nós definimos alguma coisa, tinha que ter a casa, tinha que ter isso, etc. Eu, pessoalmente, não vejo problema na casa, não. A casa tinha um problema seguinte, a gráfica não podia estar ali, ela tinha que ter sido retirada dali, era evidente. Não, e tem mais o seguinte, era para ter sido retirada. Eu me lembro que quando, na véspera,
eu viro pro Gabeira, que era quem morava na casa, morava o Gabeira e o Baiano. Eu viro e digo, ele disse, não consegui tirar a gráfica. Eu disse, como que não conseguiu? Porque não era nenhum. Parece, a gente fala gráfica, parece que é o seguinte, era uma multilite, um offset, entende? Aquilo ali botava na Kombi e tirava, entende? Quer dizer, aquilo ali foi um erro. Outro problema, nós tínhamos que, estava definido que ia se fazer, um dos carros que ia ser expropriado ia ser uma Kombi. Não se expropriou uma Kombi. Aí, na véspera, não tinha conseguido expropriar a Kombi. Aí se decidiu fazer com a Kombi que servia a gráfica. Isso sim foi um problema, do ponto de vista... Mas já que a gente está falando na casa, eu queria falar uma coisa que eu sei que vocês vão achar que é uma heresia. Todo mundo que eu falo isso acha que é uma heresia. Mas eu, pessoalmente, acho que eles não tinham certeza que o embaixador estava ali. Eu tenho certeza. Entende? Eles, foi uma da casa que eles campanaram. Eles não sabiam. Você nunca descobriu a casa, descobriu depois. Não. Ela sabia o seguinte. Eles ficaram sabendo, mas eles não sabiam. Foi uma das casas suspeitas. Eles devem ter montado uma campana em umas 10, 12 casas. Agora, por quê? Umas 10, 12 casas. Por que a casa era suspeita? Isso eu fui interrogado por isso. Os caras. Porque eles tinham um levantamento de 200 casas, era um número que eu nunca mais esqueci. 200? Era 200, eu achava que era menos, mas tudo 200 casas, e a denúncia que tinha contra aquela casa era lenocínio. Lenocínio, claro. Era lenocínio, porque tinha uma mulher que era dona da casa, entrava uma garotada lá, entrava e saía. Todo mundo que escreve a história do sequestro diz que os caras já sabiam. Eu conversei com o Hélio Gaspar, eu digo, olha, ele disse, eu conversei com vários militares, eu digo, olha, eu estou seguro, não sabiam. Por que eu estou convencido que não sabiam? Duas coisas. Dizem isso, que sabiam? Não, eles dizem que sabiam. Primeiro é o seguinte, eles fotografaram, eles botaram aquele carro fazendo campana lá o tempo todo. Não, durante. O episódio de que foi o pessoal do Senimar, foi o pessoal do Senimar lá. Entende? Como foi? Eles botaram um carro que ficou fazendo campana, uma rural, que ficou fazendo... Todas as bocas de túnel tinha aquilo, eu estava... Era ali, eu não tenho dúvida. Mas eu acho o seguinte, eles fizeram a campana em diversas casas. Por quê? Duas coisas pesam para mim. Que eles tivessem a orientação de dizer o seguinte, não mexe, deixa, não ataca por causa de não poder botar em risco o embaixador. Mas na hora que nós tivéssemos largado, nós tínhamos que ter um cerco operacional em cima da gente, brutal. Não teve nada. Absolutamente nada. Segunda coisa, um dia mais tarde, conversando com o Dick certeza, teria. Claro, teria. Era evidente, ele não ia ter na casa, mas ele ia ter na região. Claro. Entende? O meu aparelho, para eu me esconder depois, ficava também em Santa Teresa. Então, eu, depois de cobrir os pontos, voltei. Quando eu voltei, eu subia de carro para Santa Teresa, carro da polícia. Era uma barbaridade, porque aí é que eles tiveram certeza que foi lá. Entende? Bom, claro. Mais tarde, um dia, conversando com o Dixon Grael, coronel, que era o cara dos paraquedistas, que tentou a ação para impedir a saída. Aí o Dixon disse, não, porque se independesse de vir, nós tínhamos entrado lá, estourado aquilo. Eu digo, Dixon, vocês não sabiam que era ali. Você, sinceramente, você sabia que era naquela casa na rua Barão de Petrópolis? Ele disse, não. Não, ele não sabia. Pode ser que alguém soubesse, ele não soubesse. Mas, sinceramente, não sabia. Todos os livros dizem que sabiam, tudo isso, mas não sabiam. Porque o que aconteceu? O Franklin parece muito forte, né? Porque se eles soubessem, eles não teriam invadido para não matar o embaixador, para não correr o risco, mas teriam feito um cerco muito violento. Vocês podiam até ter escapado, mas vocês teriam visto esse cerco. Mandaram os caras lá para checar. Se eles já soubessem, não iam mandar o cara bater na porta. O cara do Senimar bateu na porta. Mas pode ser o seguinte, que eles não soubessem quando bateram na porta, ficaram achando. Mas, olha, eu acho que eles ficaram desconfiados que podia ser ali, que em outros cantos. Mas a saída nossa, quando saiu, ficou claro. Estava o embaixador. Aí o que acontece? Você lembra? Nós passamos, nosso carro, que era o carro que ia sair na cobertura por detrás, na saída, o carro dele estava assim dentro de um matagal aqui, nós subimos para uma ruazinha, nós víamos ele e eles não nos viam. Nós passamos, entramos dentro do carro. Quando saiu o embaixador, aí é que eles se tocaram, entende? E saíram, mas eles não saíram, eles saíram mantendo uma certa distância, entende? Para entender o que estava acontecendo. Deixa eu perguntar uma coisa para o Paulo ou para o Cirilo. Por que o Marighella, comandante da ELN, não foi consultado sobre uma ação de tal envergadura? Eu tenho a minha avaliação pessoal, que é subjetiva. O factual é que ele não estava em São Paulo, não é isso? Ele estava no Rio. Estava no Rio. Eu acho que foi o seguinte, nós tínhamos uma concepção na ELN da autonomia tática. E o Toledo, de certa forma, ele sempre ficava numa posição ofuscada diante do Marighella. Minha avaliação. Mas não fale isso, não. Minha avaliação, sim, do que eu convivi ali, eu participei. Na primeira reunião eu não estava, na segunda eu já estava.
para discutir o sequestro. Lembra? Eu estava na reunião da coordenação da LN, que decidiu participar do sequestro. E a impressão que me ficou o tempo todo é o seguinte: o Toledo, ele seria uma grande ação que ele, Toledo, que era o dirigente regional, né? Porque quem foi convocado não foi a LN, foi ele de São Paulo. Exatamente. Ficou comandando a LN de São Paulo era o Toledo. Que para nós, evidentemente, tinha uma e para vocês também uma distância grande comparativamente entre ele e São Paulo e ele do Rio. Então houve naquele momento uma grande oportunidade de mostrar que ele, Toledo, não era só um burocratinha. Era um cara que tinha condições de fazer uma ação, né? Participar de uma ação. Tanto que ele fez questão de ir para a ação. Ele poderia perfeitamente ter liberado todo mundo para a ação. Ele fez questão de ir para a ação e ir para casa. Incluindo uma informação dentro da avaliação dele, quando a gente estava na casa, já estava definido que o comando da operação seria feito pelo Virgílio. O que eu peguei foi o seguinte: o Toledo quase que implorando ao Virgílio para deixá-lo participar da ação. Isso eu vi com os meus olhos. Ele chegou a dizer, aí o Virgílio negou, disse que não precisava, que não era necessário, que não ia expô-lo. Ele estava extremamente chateado de não poder participar da ação armada. Como é que ele consegue depois? Não, ele não participou. Eu estou falando... A da ação é da operação de captura. Não é da operação, perdão, eu coloquei errado. Da captura, ele queria estar lá capturando os caras no carro. E ele ficou extremamente chateado por não poder fazer isso, porque o Virgílio não permitiu. Eu acho que isso mostra só a consciência pessoal dele da importância do que estava acontecendo, uma vontade, um desejo de estar ali. Isso fazia parte do ethos da época. Agora, o dirigente revolucionário que não fosse para ação... É isso. Ele queria participar, fez questão, e ele que se colocou ali foi mesmo. Participou. Eu acho que a participação dele... Eu acho que a participação dele foi assim como um certo comissário político, né? Não foi? Exatamente. Essa é a minha visão também. Se o Marighella, se o Marighella não soube, foi porque o Toledo não contou. Quem tinha contato com o Marighella, quem poderia informar o Marighella, não era eu, não era você. Concordo com você. Concordo com você. A decisão do Toledo não informar o Marighella. Não é a decisão. O Toledo não informou. Mas decisão dele. Às vezes teve alguma dificuldade, algum percalço. E aí é que eu acho que é irresponsável a gente falar. Ele não informou porque ele queria os méritos. Ao não informar, a gente cometeu um erro terrível. Terrível. Quer dizer, o nosso dirigente máximo estava na cidade onde ia acontecer tudo aquilo e não estava. Podia cair, né? Um erro terrível. Foi o erro que ele cobrou a gente e a gente abaixou a cabeça. A gente deu bronca. Basicamente, a gente derrubou toda a coisa ofensiva dele, porque ele veio ofensivo para cima da gente, levantando essa questão de segurança. Ele tinha que ser avisado por uma questão de segurança, né? Não bastava usar peruquinha. Ele tinha que tomar outras precauções durante uma ação desse tipo, pelo menos. Mas a gente derrubou toda essa argumentação dele quando a gente falou o revolucionário não precisa pedir licença a ninguém para fazer revolução, o Marighella, dando risada, brincando, né? E aí ele falou... Ele estava muito, muito bravo, porque, por exemplo, quem levou ele para a reunião fui eu. Onde eu peguei e até levar... o comentário... Levando esporro dele. Cara. E sabe por que eu acho que a interpretação do Paulo de Tarso tem muito a ver com a realidade subjetiva do Toledo? Uma conversa que eu tive com ele em São Paulo, durante o almoço, só nós dois, não tinha público, não tinha nada, muito menos imprensa, né? Claro. E ele me fez assim, ele me deu uma impressão assim de uma pessoa extremamente... É como se tivesse jogado a maior parte da vida dele fora, fazendo... revolução partidária, entrando em partido, fazendo política partidária, fazendo movimento social. E ele dizia, por que eu não sou mais jovem? Quer dizer, era um desgosto que ele tinha, ele já ser um cara idoso, não poder estar lá no grupo de fogo. Entendeu? É só para dizer que ele tinha essa mágoa. Não era uma questão de deslealdade, era uma questão muito subjetiva, muito pessoal, dele ter perdido o bonde, digamos, dele ser tão velho que não podia pegar em armas e fazer a ação armada. Conheci o Toledo ali, na Nação, quer dizer, a Nação não, alguns dias antes. O Toledo comandou a operação do ponto de vista político, entende? O problema é que, como na época o comandante militar que era o
pela nossa ideologia da época, pelo militarismo da época, o comandante militar é que era o bom, mas do ponto de vista da ação, o comando político tinha eu representando a dissidência e tinha o Toledo representando a linha. Todas as questões de fundo políticas foram discutidas ali. Entende? Primeiro, manifesto. Entende? Bota isso, não bota isso, etc. De modo geral, ele achou muito bom o texto. Mas é uma lenda que ele só disse que está ótimo. Não, ele disse que está ótimo, ele propôs uma coisa importante no final. A gente precisa de botar alguma coisa aqui, fazendo uma advertência aos torturadores. Aí se incluiu aquele negócio no final, eu incluí, disse assim, olho por olho. Os torturadores que põem as suas barbas de molho, olho por olho, que virou o final. E ele disse, está ótimo, etc. Segundo, a discussão da lista. Porque nós tínhamos definido, você lembra, 10 nomes. Mas quando começou a discutir os nomes, nós chegamos a 13. Aí o Toledo disse, mas por que 13? Vamos para 15. Desde o primeiro momento, nós começou a discutir a lista, nós trouxemos o nome do Gregório Bezerra, trouxemos o nome do Ibrahim. Nós achamos que a lista tinha que ser uma coisa ecumênica, representativa. Parei um pouquinho. Existe... O Gregório Bezerra seria uma decisão, uma sugestão do Toledo. Esse ecumenismo veio da gente ou da Eliane? Eu acho que... Não, eu tenho segurança. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele também não ficou... Não, deixa eu ver. Não, ele achou ótimo. Eu acho que o Toledo tinha a mesma ideia na conversa. Na hora que eu, por exemplo... eu disse, nomes que... tinha que ver nomes da VPR. Ele pegou o nome do Onofre, ele já tinha também uma visão, entende? O Gregório, para mim, eu tinha uma admiração pelo Gregório, uma coisa, então é um mito para mim. Na mesma hora o Toledo disse, mas claro, ótimo. Ele teve nomes que ele disse, olha, tem um cara aqui que eu preciso botar na lista. Não é porque eu acho que ele merece, não, mas nós temos que tirar ele de lá, entende? Porque ele sabe muito e pode criar problema. Para mim, aquilo ali, por exemplo, foi um negócio que eu digo, porra, caceta, ele disse, não, mas o que nós precisamos e tal. Pô, e o nome entrou. Toledo me pediu o seguinte, olha, nós estamos com dificuldade de pegar os 2 últimos nomes. Mandei uma pessoa em São Paulo pegar os nomes lá que nós temos, mas eu não sei o nome completo, se ele está preso, se ainda não está preso, onde é que está, mas talvez não chegue a tempo. Vocês não teriam 2 nomes para completar a lista? Agora, por que vocês não esperaram eu voltar de São Paulo? Os 2 nomes. Isso é o seguinte, ele que tomou essa decisão. Ele tomou essa decisão. Ele disse, acho que não vai dar tempo. Vocês não teriam 2 nomes? Aí eu disse, vamos botar a Guta, que é uma mulher, agora, eu tenho um problema. Para eu botar a Guta, eu tenho que botar o Ricardo, porque eles caíram na mesma ação. Aparentemente foi uma ação que a polícia não vinculou com uma coisa muito barra pesada, mas se ela sai, a barra dele pesa imediatamente. E a partir do momento que, enfim, a ação começou a ser preparada, isso foi uma progressão, uma linha reta, ou em algum momento pensou-se em desmobilização? Eu me lembro que eu tinha um grande receio, sobretudo quando as nossas condições, né, consideradas indispensáveis, não foram preenchidas, né, e a possibilidade de uma catástrofe, né, aumentava nesse sentido. Eu cheguei a ficar receoso, a ter dúvidas, mas realmente aquilo era muito empolgante. 2 ou 3 dias antes do sequestro, eu recebo uma tribuna de debate. No meio da coisa militar, tudo isso, na tribuna de debate circulava documentos contra a posição da direção. Tinha uma discussão política rica dentro da dissidência. Aí eu recebo uma tribuna de debate de um companheiro criticando o nosso imobilismo e falando das ações que outras organizações faziam. Terminava dizendo assim, temos que fazer, como diria Danton, precisamos de audácia, mais audácia, sempre audácia e ainda audácia. Eu olho e digo, esse cara não sabe de nada. Nós estamos atrasados em propaganda armada. Isso saiu na linha de 69. Eu acho que tem uma questão importante do ponto de vista político que eu acho que é crucial para a gente ter decidido fazer ação. É a decisão seguinte, eles trocam ou não trocam? Quais são as chances de isso terminar bem ou de terminar mal? Quer dizer, eles não trocarem e a gente... está diante da situação de ter que executar o embaixador. Entre nós, por exemplo, essa foi uma discussão que nós travamos muito e chegamos à conclusão de que a chance de que eles não trocassem era muito pequena. Politicamente, ainda mais naquelas circunstâncias com a junta, etc. Ou seja, nós fomos para a ação seguros. A gente pode até dizer o seguinte, não devíamos estar tão seguros disso, mas nós fomos para a ação seguros de que, do ponto de vista político, eles estavam na armadilha, eles não tinham como sair daquilo e iam ter que fazer a troca. No momento em que quebramos a censura da ditadura e a imprensa começou a noticiar o fato e ler o documento, enfim, a atender, a gente percebeu que nós estávamos ganhando a
a ação, a parada. No dia 4 à noite, Nós sabíamos... eles declararam que estavam dispostos a negociar. E a partir dali foi só uma tramitação normal pelo rito da ação. Não foi normal, não, mas teve brigas internas entre eles muito fortes. A minha avaliação entre nós três, né, era que o Franklin realmente era o mais entusiasmado, né, e o Cláudio ficava um pouco entre ele e eu. Né? Agora, em São Paulo, não houve, primeiro, uma discussão mais ampla. Eram 3, 4 pessoas que faziam parte do chamada coordenação regional. Eu próprio fiquei sabendo da ação na Dutra. Já vindo para cá foi quando me contaram o que eu viria fazer no Rio. Nem saí também. 2 de setembro. O dia não sei, vindo para cá para participar da ação, não era dia 2, eu diria. Um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo, porque a gente checou a ação, os percursos, a casa, né? Toda aquela aclimatação. Um fusquinha com as armas embutidas nas E vocês portas. não receavam as consequências para ele? Em momento algum houve A gente não informou a Eliane do Rio o que estava acontecendo. Quando houve a discussão, vamos chamar assim, discussão, que foi colocado para ação, recebemos um convite, vamos para ação. Isso tinha 3, 4 pessoas. A única questão... Tomou uma decisão. Acabou. A única questão... Vamos. A única dúvida que a Eliane teve na discussão foi se a dissidência era suficientemente confiável ou não para fazer a operação com eles. Perfeitamente justificável, né? Eu fui um dos avalistas de vocês. Mais tarde. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no Senimar, no intervalo de 2 sessões de porrada. Famosa pergunta babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer, bom, mas a decisão era de executar. Isso eu não tenho dúvida. E felizmente não chegamos a isso. Quando eu fui questionado sobre isso, foi dentro do Senimar, no meio da porrada. E o cara me perguntou, o cara da Marinha lá, você executaria, embaixador? E eu olhei para ele, sim, eu cumpro ordens. Se me mandasse executar, eu executaria. Bom, e a lógica ele entendeu Aí a lógica dele, pô. Ele se perguntava, mas era você que dava ordens, cara. Como se comportou o embaixador? Olha, eu acho o seguinte, ele foi um homem de uma coragem pessoal. Eu tenho admiração por ele. Eu também tenho. É o seguinte, primeiro, do ponto de vista político, uma coisa interessante. Ele é o que nos Estados Unidos se chama um liberal. Tinha uma visão contrária à guerra do Vietnã, tudo isso. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava há muito tempo também no Brasil, entende? Acho que ele estava 1 ano, mais ou menos, então ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre torturas, etc. Foi algo que chocou muito. Ele ficou muito chocado com aquilo. E você sente que você tinha criado uma coisa genuína, sincera da parte dele, um interesse. Tudo bem, isso por um lado. Agora, por outro lado, ele sabia que estava podendo morrer a qualquer momento. Ele não tinha dúvida nenhuma de que ele seria executado. E o curioso é que, no meio disso, se estabeleceu uma relação altamente respeitosa dele entender o que era o Brasil, nós entendermos o que era a cabeça de um funcionário do Departamento de Estado, um cara preparado, etc., mas ao mesmo tempo com uma visão democrática. O primeiro dia foi muito tenso, a primeira noite, né, que interroga, abre pasta, não tinha nada de extremamente relevante naquele material. Tinha? Por que você acha que tinha? Tinha uma lenda que havia documentos altamente comprometedores. Lenda não, eu vi, os documentos estavam lá, nós perguntávamos o que era. Né? Ele falou, não, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa da CIA, eu sou um Mas funcionário... era um de avaliação política. Avaliação política de uma série de personalidades. Beltrão era um deles, eu me lembro de ter visto a ficha do Beltrão. Beltrão, descartado por corrupção. Né? Ele falou, nós estamos muito preocupados, a CIA estava muito preocupada com o andamento, o desfecho da situação brasileira, e isso aí faz parte de a gente estudar uma alternativa civil para o Brasil. Até o Dom Helder estava lá, não era? Se disse muito que o governo brasileiro, metendo a mão nessa documentação, não permitiu que ele continuasse aqui, quase que o convidou a se retirar. Dando meu interrogatório, já tinha passado a fase mais crítica, veio um cara do Senimar com um gravador, pediu meu depoimento exclusivamente sobre o comportamento do embaixador. Eu já tinha passado, eu estava incomunicável ainda, mas a fase mais violenta já tinha passado. E o cara veio sozinho, só para isso, assim, aparentando assim, bom mocismo, só me perguntar isso, qual tinha sido o comportamento do embaixador. Eu respondi assim, foi um comportamento digno.
para as circunstâncias. Foi isso que eu falei. Mas eu soube, quando eu estive aqui no BPE, no DOI-CODE, aqui, para aguardar o julgamento da ação na auditoria e tal, o pessoal que estava ali preso também, o pessoal do PCBR, o pessoal da DI, da cela coletiva, que naquela época existia, eles nos contaram, por exemplo, que o embaixador fez uma série de revelações de contra-informação para a polícia. Ele disse que o quarto tinha enfeites de gesso, não sei o quê, ou disse que não tinha, entendeu? Contra-informando. Disse que a gente estava de capuz e aí ele não conseguia... Deixa eu confirmar isso que o Manuel Silvio está dizendo. O cara, quando veio me interrogar, me disse o seguinte: aquele filho de tal... Do embaixador se negou, não quis nos ajudar. Nós sacrificamos tudo para mantê-lo, para manter a vida dele, para ele poder ser... E ele não nos ajudou. O cara falou isso, o cara do Sinimar, não me lembro qual deles. Ele não sequer nos ajudou. Disse que vocês estavam todos de capuz durante todo o tempo. Eu usei capuz o tempo todo com ele. Eu sei que teve gente que usou. Eu usei capuz o tempo todo. E eu conversei com ele até dizer chega, mas... Usei capuz o tempo todo. Vamos considerar o Jonas, acho que é um personagem fundamental aí, inclusive porque foi massacrado. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que é um lugar comum entre nós aqui o respeito e a admiração que temos em relação a essas duas personagens que participaram da operação. O Virgílio Gomes da Silva, que foi quem comandou, o Jonas, é o nome de guerra pelo qual nós o conhecíamos, e o Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo. Foram personalidades que nos marcaram, a mim pessoalmente e a todas as pessoas que participaram com eles desse processo, que foram marcantes, não só na eficiência, na firmeza, na dedicação. É uma homenagem mesmo a esses companheiros, que hoje teriam boas contribuições a dar nessa discussão, mas que, infelizmente, foram assassinados, né, pela ditadura. Uma ação militar, a coisa mais importante que pode ter, que você espera de um comandante, é o quê? É que o comandante tome as decisões corretas, tenha os pés no chão, tenha a cabeça fria, não se deixe levar pela confusão, que saiba onde quer chegar. Inspire com segurança. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu senti uma segurança total de ser comandado por ele. E olha, nós estávamos em circunstâncias difíceis, nós sabíamos que tinha gente ali fora. Ele reuniu, conversou. Ou seja, é o seguinte, não tinha cara melhor ali para comandar aquela ação do que ele. E olha, vocês tinham uma relação antiga, já tinham participado de ações, de operações. Nós não tínhamos nenhuma, primeira vez, entende? Olhou e disse assim, isso aqui é comandante, entende? Ele dava um voto de confiança para os companheiros que estavam fazendo a operação. Ele partia do princípio de que todo mundo sabia fazer a sua tarefa. E ele confiava na pessoa. Quando a gente pegou o carro da embaixada, eu não era muito manso, nem sou um carro hidráulico, automático. Você enfiou o pé no freio, né, porra? Exatamente. O que acontece? Eu fui embrear o carro na esquina, em vez disso, só tem um pedal, eu enfiei o pé no freio. Você lembra disso, Mané? O carro deu uma parada assim. E ficou balançando. Alguém lá atrás, não me lembro se foi você. Estava do lado. Não, estava do meu lado. Eu acho que foi você. O que houve? Alguma coisa? Eu digo, não foi nada não. Eu botei o pé no freio em vez de embrear. Ele foi tranquilo. Ele viu que eu estava tranquilo, calmo, que não tinha havido nenhum problema e deixou eu seguir. E depois, quando a gente foi na retirada do embaixador, ele só me disse o seguinte, você vai dirigindo e tem uma cobertura nossa que está atrás. Não se preocupe em tomar nenhuma atitude armada. A função da cobertura é fazer isso. Pode ir. Entendeu? É uma coisa assim, que você sente exatamente a competência da pessoa em fazer aquilo que ela está fazendo. Você podia ter um negócio da parte dele, vamos dizer, confiar mais no pessoal da LN mesmo, que seria até compreensível. Normal, seria até normal. Mas não teve nada. Agora, eu lembro, inclusive, de um recado que ele nos deu, que eu acho que marcou também, que eu considero isso positivo na época, eu acho que faz parte daquilo que se espera de um comandante naquela circunstância, um comandante militar. Ele disse assim, olha, se houver algum problema de que por desobediência a uma ordem minha ou por vacilação, algum de vocês colocar em risco a operação, não pensem que eu vou ficar esperando pela justiça revolucionária. Mais tarde, eu executo na hora.
Isso no contexto da última reunião final de preparação para ir assaltar o carro, né? Para ir capturar o cara. Quer dizer, naquele contexto eu acho que pegou bem. Senti firmeza. Porra, esse cara comanda mesmo. Eu me senti seguro. Esse cara comanda, ele sabe comandar, tô tranquilo. Então, isso foi o que ele me passou. Quer dizer, eu acho que o sucesso operacional do sequestro, do ato, sei lá, da captura, como vocês quiserem chamar, se deve em grande parte à ação do Vigílio. Porque é o seguinte, olha, aí é só uma coisa, a captura, ela é uma operação militar em si, a captura, simplíssima, não tinha problema nenhum. No entanto, os 4 dias ali seguintes, a manutenção, etc., não era uma coisa simples, era uma coisa dilatada no tempo, chega a polícia, etc. Evidente, não é algo de confronto, mas é algo que de tensionamento permanente, etc. Quer dizer, e dentro da casa, por acaso nós estávamos todos nervosos? Não, o clima era de absoluta determinação, tranquilidade, segurança, e o que se transmitia para o próprio embaixador, que ficou tranquilo, seguro, etc. Isso tudo tem a ver, evidentemente, com o comando. Se tivesse um comando elétrico, inseguro, etc., aquela casa ali explodia, entende? Quando nós percebemos o carro lá no mato, o que a gente fez? A gente ampliou os plantões de vigilância do carro, enfim, pôs uma escala toda, lembra disso? É um momento que é uma coisa muito curiosa. É quando a gente tem a certeza de que é o dia 7, né? Quer dizer, de manhã os presos chegaram no México. Ou seja, a operação, do ponto de vista dos seus objetivos, tinha sido completada. Já tinham lido o manifesto, etc. Ganhamos, mas agora tem o pepino de seguinte: como é que a gente sai daqui e volta para casa, entende? Quer dizer, que era porque nós sabíamos que tinha alguém ali fora. Qual era a intensidade do cerco, o que havia, não. Bom, aí é a decisão, vamos tirar no final do jogo, que é o momento que a gente pode ter melhores condições. Então, aquele dia, para mim foi muito tenso, É a espera, que durou ali o quê? De 10 da manhã até umas 5 da tarde, a espera pelo momento que vai ser crucial do ponto de vista de você, o desfecho da operação, delicado. E sobreviver ou não sobreviver, não tem que atingir os objetivos, mas agora tem o seu modesto, a sua modesta cota pessoal nessa história. E esperar, e atenção, e você não tem nada a fazer senão esperar, porque estava tudo pronto. Entende? E ali tem aquele episódio da segurança, né, da rural lá dos caras. E não sei se você lembra, você estava no carro, né? Estava no outro carro, né? Eu estava no carro atrás do Mas acontece que exatamente por causa do jogo, quando eu cheguei no cruzamento, eu esperei o sinal fechar para mim. Quando o sinal fechou para mim, eu atravessei. Aí os caras que vieram atrás não conseguiram passar, porque aquele fluxo de tráfego que vinha do Maracanã inviabilizou. O seu carro estava onde? Os dois carros. Eu fiquei toreando. Não, ele ficou toreando, cara. Você passou também? Não, ele não passou, porque ele tinha que me dar segurança, era o carro dele. Não, a segurança era dele, mas eu tava com o Toledo. O senhor era o segundo carro. Era o segundo carro. Você, quando ele passou ali a rua, você não passou. Não. Aí vocês botaram uma metralhadora para fora. Não, aí eu não. Ele, é outro carro. O meu carro, assim, estava o Toledo, eu dirigindo. Eu mandei o Toledo e o Gabriel se abaixarem, né? Porque eu estava achando que vinha tiro, né? E aí eu segurei o carro nesse farol. E ele foi embora. Peraí, o carro atrás de mim. Tá. Aí eu fui embora, aí ele virou. Não. Logo depois ele fugiu. Ele fugiu da gente. Eu não vi aí vocês. O que tem é o seguinte. Eu não vi eu tinha dúvida, era o carro de vocês na frente. Porque o que acontece é o seguinte. Quando eles não tinham reparado, curioso, eles não tinham reparado que nós estávamos atrás. É a prova. Eles não tinham reparado que nós estávamos atrás. Aí o que acontece? Quando vocês passam, etc. e tal, aí eles viram e eles reparam que nós estamos atrás. Aí, olha, eles piscaram. Claro. Aí o que acontece? Mas não sabia. O Bené vira para mim e diz assim: vamos dar combate. Digo, tá legal. Ele diz: qual é o lugar melhor? Eu digo: olha, aqui em frente mesmo. Tem a rua do hospital. Ele virou. Vamos dar combate. Onde é que tem um lugar aí que ali não dava para dar combate, porque era um meio de saída de jogo. Eu digo: a gente passando aqui, tem ali onde tem o Hospital da Aeronáutica. O problema é que o Hospital da Aeronáutica vai ter um soldado lá, nós inclusive já roubamos uma metralhadora deles, etc. e tal, mas ali é o melhor lugar. Ele disse: então vamos dar combate aí. Então vai fazer o seguinte. Aí virou, acho que era o Cid que estava dirigindo, ele virou para o Cid e disse: então na hora que passar, você acelera, ultrapassa, nós vamos frear, você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada de metralhadora. Eu olhei e disse assim: isso não vai dar certo, não existe a mesma. Mas eu digo: eu também não vou ficar discutindo aqui, seja o que Deus quiser.
Felizmente, os caras medraram, pularam fora e aí Não, porque eles perderam o Quer dizer, eles estavam contato. sozinhos. Eles Agora, perderam vocês o tinham contato dúvidas, com o embaixador. Se a casa tinha caído ou não? Em Não, função nós daquele- sabíamos que estávamos sendo observados o tempo com todo. certeza. Imagina o carro Sim. lá. A gente sabia que a gente ia sair Nós e sabíamos entrar. assim, qual é a em todas as intensidade ruas do de túnel. cerco. É esse cara daqui ou tem um esquema monumental em volta quando a gente saiu? Eu achava que ia ter um esquema monumental. Das 200, eles devem ter selecionado umas 3 de alta probabilidade. Uma das 3 era a casa. Com certeza. O general... Alta probabilidade? O general que fez o IPM falou para mim lá no DOPS em São Paulo de que eles teriam 15 casas e selecionaram 5. Números Tá do bom, eu general. retiro 3 e adoto 5. É a mesma coisa, não, Eu você está tenho certeza. certíssimo. Na minha época, eram 200 casas Olha, Eu tenho de qualquer impressão. forma, que tinham denúncias. Isso Eu os arquivos considero poderão que- mostrar no futuro. De repente houve uma orientação de cima para, mesmo que essas 5 casas não podiam sofrer um cerco assim, porque a verdade é que se você faz um cerco desse tipo, as probabilidades de derrapagem são muito Não, grandes. Daniel, Podia ter desse um pessoal. cerco tático. Podia não ter o cerco operacional, mas o Nesse cerco pessoal que tático saiu tinha que dali ter da no casa, mínimo. naquele pessoal que saiu da casa, eu era talvez um dos mais tranquilos, porque o primeiro estava fora, tá certo? Eu fui ali, que tinha debaixo do poste de luz, tinha acho que um carmanguia vermelho com um casalzinho namorando, né? Tinha, assim, já na Baixada, essa Rural Willis, eu cansei de ver ela várias vezes, já estava meio escuro com a luzinha vermelha em cima, tá certo? Isso tinha em todas as bocas de túnel que eu vi, tá certo? E aí quando o pessoal, quando a gente para ali, o cara, quando a gente parou o carro, começou a descer gente. O Franklin, acho que saiu da casa e veio até o carro, se eu não me engano. Não, nós saímos na frente. Na Na frente. Nós saímos antes de todo mundo, fomos pra lá. Então, mas tem um momento que vocês estão na rua, caminhando. Eu já estava lá. O carro do Carmanguia, o cara sai queimando. Tava namorando, né? De vez em cara, eu acho que tinha metralhador exibindo, tinha arma. Não, ficou evidente que nós estávamos armados com Tá metralhadora. Isso ninguém... Não, o Carmanguia Aquela se sacola, mandou. aquela coisa. E o cara lá da Rural Willis, da maior. Aí eu saio embaixador, entra no carro, quando tá descendo o carro que eu vejo o Rural Willis. Já estava Ela descendo. pulou de lá fora embaixo. do mato, passou na nossa frente, assim, a uns 30 ó, metros, ó, né? Deixa eu dar uma Então, ela interpretação. não estava ligada no Eu lugar, acho, assim. eu acho Sabe? que quando nós retiramos ele, o que aconteceu foi que os caras amarelaram. Concretamente eu acho isso. Agora, que eles achavam, tinha alta probabilidade do cara estar ali dentro da casa, eu acho que sim. Eu acho que certo? não, mas eu não me Eu acho que só Eu tenho, inclusive, um diálogo com o cara do CNMAR, eu estava durante o interrogatório, que pode ter sido puro papo dele, não vou, evidentemente, dar isso como referência de certeza. Mas ele disse o seguinte, e foi por isso, inclusive, que ele veio me perguntar se a gente ia executar, e eu disse que sim, né? Porque ele disse que eles receberam ordens de não intervir, que eles estavam com o pessoal de especiais, de agentes especiais da Fuzileiro, né? Tem como é que chama? Esse SWAT da vida lá, Mas eu não tropa tenho de dúvida elite, que eles e que receberam eles ordem. queriam No intervir, geral, receberam claro. ordem de cima para não intervir. Foi o que o cara me disse. Tudo bem, essa hipótese das 5 casas é plausível, mas mesmo os caras tinham homens para montar cercos operacionais em 5 casas. Se eles não fizeram, é porque é muito provável que tivesse havido uma orientação geral de não intervir, porque eu sustento que esse negócio de fazer cerco é perigoso, porque a derrapagem... Os caras já estavam com os presos, já tinham lido o manifesto, iam perder a vida do embaixador por uma questão de... Depois que a gente largasse, Isso, exatamente, era isso. Aí é que eu acho que eles amarelaram. Não, eu concordo que não é nervoso e fácil. matar o embaixador. Eu concordo que não é fácil, mas era o que eu faria. Eu vou dar o troco nesse cara. Depois que eles soltarem, Sim, mas Frank, aí monta um cerco. Sim, mas se, tático maior. Tanto se é o sequestrador fica nervoso, percebendo o cerco e mata o embaixador, Olha, tanto é... aí você vai perder. Mas eu não quero Daniel, provar nada, é só uma Daniel, tese que eu tenho. Daniel, eu parei o carro ali, o embaixador continuou depois, eu fui porque eu sabia para onde ia. Eu cheguei lá e peguei os caras, eu vi a saída, acompanhei a saída deles. Os caras não me seguiram. No nosso carro aqui teve mais. Como nós perdemos, aí nós passamos ali para aquela rua. Como é que é o nome daquela rua aqui do Hospital da Arara? Barão de Itapajipe. Barão de Itapajipe, entramos nela e nós saímos ali pela Tijuca procurando para dar cobertura ainda. Nós ainda levamos até que daqui, olha, vamos parar, botar o carro em algum canto, porque daqui a pouco vai estar com isso aqui em cima. E nada. Sabe, tá ali andando, pegando Nós despedimos do embaixador, eu desci do carro, até eu me despedi Mas dele, veja, porra. ainda a nível de hipótese, veja, se você tem uma ordem lá de cima
para não intervir, qualquer intervenção sua que dê errado, você se ferra. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, os caras já não são muito corajosos. Se tiver ordem para intervir, já vai ser um problema. Agora, se não tiver, eles vão arriscar a vida. Terceiro, se não tiver certeza, então pronto. É menos ainda, pô. Entendeu? E a morte de Marighella, que aconteceu exatamente 2 meses depois do sequestro do americano, que impacto ela teve sobre a Eliane? Eu estava preso já. Então, eu soube de ouvir contar e os novos companheiros que chegavam presos. Mas foi determinante para acabar com a Eliane. A dissidência do Rio, depois virou MR8, não tinha uma liderança expressiva como era o Marighella. Né? Então, quer dizer, a morte do Marighella foi uma perda assim, irreparável para a gente. Né? E mais uma vez, né, infelizmente, mais uma vez também acabou sendo por não cumprir aquilo que estava previsto nos princípios básicos da organização, na época da segurança e tudo mais. Porque ele não esperou um aviso, mandou um cara para Porto Alegre para verificar se estava havendo prisões dos padres, não sei das quantas, e quando o cara chegou, está entrando em São Paulo e escuta pela rádio que o Marighella tinha acabado de morrer. Então eu acho que essa perda que foi a morte do Marighella, ela foi muito maior do que se poderia imaginar se fosse numa outra organização, mais estrutura partidária, mais direções que não tivesse uma liderança tão expressiva, e ele galvanizava. E o Marighella tinha qualidades assim, de atrair pessoas diferentes, né? Então tinha desde milico, passando por padre, velhos comunistas, a rede de apoio que ele tinha era muito, muito significativa, né? Que você tinha empresários, médicos, psiquiatra, né? E eram pessoas que tinham muito a ver com ele, né? E concepções políticas completamente diferentes uma da outra. Não tinha necessariamente não tinha que ter uma unidade política para que se viabilizasse uma atividade conjunta, um projeto qualquer. Ele se caracterizava exatamente por galvanizar coisas muito diferentes. Essa era uma qualidade que ele tinha, né? Então, nesse sentido, quer dizer, quando o Marighella morre, o Toledo não tinha o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de relacionamento, porque o Toledo era um fenômeno mais paulista, vamos dizer assim. E o Marighella era uma liderança nacional. Então ele era mais abrangente. E o Toledo sempre tinha sido um homem de aparelho paulista, né? Eu acho que foi a morte dele foi determinante para acelerar a desintegração da Eliane. Eu acho que não só da Eliane, né? Esse projeto de luta armada, no geral, quer dizer, a morte dele o abalo foi muito grande. Né? Acho que a partir dali ninguém mais tinha a mesma segurança de pregar a luta armada como era com ele vivo, com aquele símbolo, aquela figura emblemática. Do ponto de vista simbólico, da mesma forma que o sequestro foi, vamos dizer, uma demonstração de que você pode derrotar o outro lado, etc. A morte do Marighella, o assassinato do Marighella, é a demonstração de que a ditadura podia dar a volta por cima e golpear profundamente do lado de cá, com um período curtíssimo, dois grandes momentos simbólicos. Eu queria dividir com vocês uma coisa que eu descobri meio acidentalmente, pesquisando no Arquivo Público do Estado de São Paulo, do DEOPS. É um dossiê do DEOPS, datado de 16 de janeiro de 1969. Marighella foi assassinado no dia 4 de novembro daquele ano. E tem um item 5, intitulado Investigações, que tem o seguinte teor. As primeiras investigações deste serviço levaram à pessoa do médico Antônio Carlos Madeira, elemento de ligação entre a direção estadual da ala Marighella e os líderes do interior. Nessa ocasião, soubemos que uma reunião de cúpula, da qual participaria o próprio Carlos Marighella, teria lugar nesta capital. O primeiro informe nos dava conta de que o mesmo se realizaria possivelmente
no convento dos dominicanos na rua Caiubi, em virtude da estreita ligação entre Madeira e os dirigentes daquele convento. Nestas circunstâncias, o DOPS montou um serviço de observação em torno das atividades do médico, bem como no local, mas, na data prevista, o conclave não se realizou naquele convento. Eu fiquei muito impressionado com a antecedência que a repressão tinha o conhecimento das ligações orgânicas, concretas de Marighella com os dominicanos do convento da rua Caiubi. Achei esse um dado extremamente impressionante. Você sabia disso, Pepe? Que nessa época, em janeiro, eles já podiam estar... Não, que a polícia sabia não, mas eu sabia a bandeira que os dominicanos davam. Por exemplo, quando saiu aquele documento sobre a guerrilha rural, foi o JB que divulgou do Marighella, 2 páginas, documento enorme, eu frequentava. Isso foi quando? Em 68? 68. Em 68. Eu chego lá no convento, quando eu almoçava lá com os padres e tal, tá o Frei Oswaldo. E ele, na hora da refeição, ele está lendo, né, para todos os dominicanos presentes, o documento do Marighella, que está em voz alta, né, uma leitura coletiva em pleno convento. Entendeu? Então, eu achei aquilo um absurdo, mas estava acontecendo ali. Então, aquela vulnerabilidade já havia. Né? Tanto é que quando eu passei pela Operação Bandeirante, quando eu chego lá no DOPS, quando o Fleury, eu sou levado para o pau, ele pega o telefone do convento, que eu tinha anotado lá no talão de cheque. Ele fala, você é imbecil. Falaram assim, tá, que é isso aqui que a gente quer, ó. Que é isso aqui, ó. Né? Eles te interrogavam sabendo que aquilo levava ao Marighella. Não, sabia que a relação com o convento, não sabia? Né? Com o convento. E é aí que eles montam a campana no convento. Né? Um mês depois. Você cai uns 32 dias antes de Marighella morrer, 1 ou 2. Primeiro de outubro. Então, ele morreu no dia 9, de 4 de novembro. 4 de novembro. Então, mas daí, naquele meados, quando eu saio da Operação Bandeirante e vou para o DOPS, a Operação Bandeirante passou batido. Porque a Operação Bandeirante não tinha esse nível de informação. Quando os caras, acho que checando, pegaram o telefone, pum, isso aqui é o convento. Entendeu? É mais uma ponta que se fechava. Então tem a quantidade, já tinha indícios fortíssimos de que a repressão sabia. E o Marighella sabia disso, e o convento sabia disso. Né? Então, isso não impediu, não foi suficiente para fazê-la checar e ligar para a duas cidades lá, a livraria, e o padre... Ele não podia ter ido ali, não podia nem ter ligado, né? Mas acho que a ansiedade, imagina o cara no aparelho, fechado, Marighella tinha... Deve ter uma certa ansiedade, pessoas sumindo, né? Aquele tipo de vida que a gente levava, aquilo tem até um limite a nível emocional, físico. Você começa a cometer erros inconscientemente. Entendeu? Porque você passa o limite da tua capacidade de tomar decisões, porque a pressão é muito grande durante muito tempo. Até isso, eu acho que devia ser feita uma reflexão sobre a questão da propaganda armada feita sem um lastro social, tanto seja de guerrilha rural, quanto de uma estrutura urbana mais profundamente vinculada ao movimento social. Eu acho que a gente se isolou de tal forma que os erros se tornaram inevitáveis, entendeu? Não tinha mais como você avaliar, porque você deixar de ir a um ponto podia significar um outro enfraquecimento, podia significar toda uma ação lá que seria cortada, entendeu? Então você arriscava para ver continuar a locomotiva, não é? Andando. Então eu acho que esse processo do segundo semestre de 69, que adentra pelo ano de 70, foi realmente o rescaldo, né, de um processo de isolamento político que a gente entrou. E aí, na questão de julgar se quem tinha estratégia X ou Y, acho que a gente simplesmente não teve sensibilidade para perceber que nós estávamos indo um passo à frente, ou 2 passos, ou 3 passos à frente daquilo que o movimento social nos permitia ir. Né? Então, por isso é que eu acho que a gente avançou demais. Eu acho que a gente, até o final de 68, eu acho que havia perspectiva, mesmo com o refluxo do movimento de massa, se a gente tivesse tido flexibilidade. Nós devíamos ter recuado. Né? A gente poderia refazer o caminho. Nós devíamos ter recuado. Nós tínhamos que, naquele momento, ter... Do ponto de vista geral, nós erramos agora. Eu acho que a gente... Agora, veja só, é muito difícil uma organização composta de 99% de estudantes ter uma visão do conjunto da sociedade. Aí não é nem uma questão de construir ou não construir partido. É uma questão de você
ter conhecimento prático de como é que pensa um operário, como é que pensa a dona de casa, como é que pensa um trabalhador. A gente não tinha isso. E qual é a avaliação que vocês fazem da ação hoje? Eu acho uma das respostas mais importantes que nós já demos, nós, o povo, já demos as arbitrariedades todas, ao que o Estado americano representa. Uma das mais importantes. Não se compara com a do povo vietnamita, não se compara com a do povo iraquiano, mas é algo de uma importância significativa, assim, algo muito marcante. E que, infelizmente, nós, brasileiros, ainda não estamos sabendo lidar com isso hoje. Eu acho que, mas é uma questão de tempo, a gente vai encontrar. Eu acho que o truísmo, né, foi a maior ação da época. Eu acho que ela exprime bem, simboliza muito bem aquele espírito ofensivo, revolucionário, né? Nessa dimensão ela parece realmente uma maior ação. Acho que, do ponto de vista da conjuntura, né, abstraindo, né, os outros elementos, né, ela foi muito bem pensada, né, no sentido de que realmente conseguiu atingir todos os seus objetivos, globalizou as ações diversificadas, né, que tinham sido feitas já. Aquilo apareceu claramente com a leitura do manifesto. Aliás, o manifesto também é uma peça dessa ofensiva, desse projeto ofensivo muito claro, né? Então, isso apareceu para a opinião pública, a gente conseguiu arrebentar com a Semana da Pátria, né? E libertar os 15 presos. A gente fez uma ação limpa, né? Quer dizer, ninguém morreu, ninguém saiu ferido, ali na hora do sequestro, depois, no tempo da casa também, atingiu os objetivos. Então, do ponto de vista da ação, abstraídas as outras considerações, foi uma ação muito bem executada, muito bem concretizada. Agora, não correspondia, o espírito revolucionário que a animava, não correspondia às demandas da sociedade. A sociedade não estava a fim de acompanhar uma ofensiva revolucionária que implicasse ações daquele tipo. Não é? De sorte que aqueles que fizeram a ação depois tiveram que sofrer as consequências, a repressão violenta que se abateu, com um nível de sustentação muito baixo, né? Porque, por exemplo, se houvesse um grande apoio, se houvesse uma guerra revolucionária em curso, como fazia parte dos nossos discursos, e uma sustentação ampla na sociedade, né? O desdobramento seriam outros, né? Agora, como a gente estava muito isolado, realmente, do ponto de vista social, a ação teve resultados muito catastróficos para as organizações. No entanto, apesar disso tudo que eu estou falando, o fato é que, acho que alguém já disse isso, o Cirilo, o Franklin, o Cláudio, não me lembro, que no imaginário da sociedade a ação não é contabilizada pelas perdas humanas que geraram, né, mas pela audácia, né, que ela representou, pela bufetada que se deu na ditadura militar, embora com forças muito reduzidas. Né, quer dizer, então foi uma ação épica nesse sentido. A dimensão da ação, ela foi tão grande, o impacto dela foi tão grande, que a contraofensiva que a gente sofreu foi um negócio brutal. A areia que a gente botou no ventilador ali foi muito para aquele caminhãozinho que a gente tinha na época. Eu tive a oportunidade de ficar fora do aparelho que estava embaixador e ficar entre Rio e São Paulo, na rua. Eu estava vivendo o clima. E era uma coisa muito louca. Uma euforia. Né? Muito euforia. E era assim, pô, agora tem gente profissional aí. Esse meu amigo jornalista, João Vitor, né, João Vitor Strauss, ele me falou assim, porra, agora... Ele se dispôs porque tinha certeza que estava com profissionais, gente altamente gabaritado. Então, é nesse sentido que eu falo, aquela história da ação, a dimensão que ela sofreu, que ela teve, o impacto na mídia, o impacto internacional, que foi um negócio marcante, muita gente que não falava passou a comentar política, falar mal do governo, nos botecos, tudo quanto é lugar. Então, isso aí eu vi, eu convivia. E eu acho que esse clima, essa euforia, que era extremamente contagiante, é que pegava, que fazia com que os nossos líderes na época, Toledo, Marighella e tudo mais, se entusiasmassem.
Quer dizer, o exemplo da ação que tinha, ela fazia parte do programa da Helene, tinha lá o papel da ação. E aquela ação, particularmente, ela assumiu ela quase que concretizou, materializou uma coisa que estava no papel escrito, né? O papel da ação na construção da organização, que começou a chover gente na horta da Helene, gente que queria militar, gente que queria participar, gente que ficou entusiasmado, né? Então, o projeto era ambicioso, não tem a menor dúvida, é muito maior, mas eu estou dizendo, o que tinha de materialidade esse projeto era insuficiente para aguentar as consequências decorrentes da ação. Tanto aí, eu acho que os resultados estão aí, né? E essa precariedade fez com que aconteceu isso, essas prisões todas, mortes que foram decorrentes disso. Então, se a gente talvez tivesse feito essa ação numa condição, não digo muito, não existe uma perfeição, mas minimamente mais de acordo com aquilo que o próprio projeto pregava, do ponto de vista da Helene, do ponto de vista da sua segurança, da compartimentação, dos esquemas que deviam ter montado. Se tudo aquilo que estava no papel tivesse sido executado naquela operação, talvez pudesse ter prisões, mas não teria o impacto, a dimensão da repressão não seria tão grande. Porque a dimensão atingiu um ponto, foi terrível, né? Então, não dava para achar que o papel da ação ia ser absorvido automaticamente pelas massas, e as massas iam começar a sequestrar, atirar, prender. Ou aquilo que a gente dizia, quem der o primeiro tiro vai fazer a revolução nesse país. A gente achava que, dado o primeiro tiro, o pessoal as massas iriam correr atrás. Se hoje nós tivéssemos vivido a circunstância da época, naquele quadro, evidentemente, né? Eu acho que eu não gostaria de participar de novo, né? Eu acho que não foi um erro nesse sentido. Porque... eu acho que era justo. Claro. Voltando às referências daquelas organizações, dos militantes que a gente era, estava coerente. Eu acho o seguinte, eu acho assim, que está um pouco idílica a colocação de vocês, né? Pelo seguinte, porque a gente não pode, quer dizer, focalizar uma ação com esse grau de repercussão isolado de um contexto, isolado de uma estratégia, isolado de um conjunto de outros fatores. Então, veja, essa ação, por exemplo, num outro contexto, onde houvesse, por exemplo, uma guerrilha rural operacional com espaços já libertados, onde houvesse ou um partido político, ou ambos, operando, etc., ela teria uma dimensão. Agora, naquele contexto, a dimensão foi essa que aconteceu aí. Quer dizer, eu lembro a vocês o seguinte, quer dizer, nós mesmos vimos aqui que quando veio o ato 5, não houve sequer condições de protesto. Quer dizer, o ano de 68 foi um ano riquíssimo, do povo ir para a rua, passada dos 100 mil, de insatisfação, etc. Mas foi o ano também da retomada do crescimento econômico, até um pouquinho antes. E quando veio o ato 5, é como se, vamos dizer, tivesse a ditadura retomado a iniciativa. Eu acho que a gente não se deu conta disso. A gente resolveu continuar. Ou seja, a locomotiva continuou e os vagões ficaram parados na estação. Essa é a ideia que eu faço. Quer dizer, eu também não me arrependo, evidentemente, para a visão que a gente tinha, o que a gente era, tudo, eu faria de novo naquele sentido, mas também esse raciocínio também não ajuda muito, porque a gente não vai chegar a concluir nada. A única coisa que nos mostra é que nenhum de nós se arrepende das coisas que se fez, porque nós lutávamos contra uma ditadura sanguinária, que estava estiolando toda a capacidade do pensar e do criar do povo brasileiro. Ação, né? Como o Daniel falou, a ação em si deu certo. Então eu acho que ela estava dentro de ela era coerente com a tática que a gente estava ali, era uma ação perfeitamente coerente, ela foi bem pensada em termos de uma coerência tática. Operacionalmente houve problemas, sim, mas acho que no fundamental ela foi bem executada, sobretudo a parte de captura, etc. Houve problemas de infraestrutura, né? E de coisas ali que ocorreram que a gente não conseguiu prever. Agora, no geral, eu acho assim, quer dizer, a história está cheia de exemplos para mostrar que, às vezes, uma ação operacionalmente correta, dentro de uma estratégia incorreta, ela só faz agravar o equívoco estratégico. E foi isso que aconteceu. E se nós tivéssemos sido mal sucedidos, talvez fosse até melhor.
do que a gente ter sido bem sucedido naquela ação. Você me desculpa estar falando uma coisa dessa. Mas é no seguinte sentido, que a gente não tomou consciência do momento histórico real que a gente estava vivendo. E, só para concluir, no entanto, mesmo que ela tenha produzido, como o Daniel bem descreveu aqui, uma repercussão catastrófica para as organizações, se a gente um pouco ir um pouco para fora desse contexto organizacional, das quedas, da destruição das nossas organizações, nós olharmos com um distanciamento maior, nós vamos ver que a ação teve um saldo positivo, na minha opinião, em termos estratégicos, foi o seguinte: ela, de alguma forma, obrigou a ditadura militar a se desmascarar. Ela foi um catalisador no processo de reversão, vamos dizer assim, daquela situação. Né? Um peso a essa ação que ela não teve. Eu não estou dizendo a ação como o início de uma... Em agosto de 69, estavam presos em São Paulo, e nós ignoramos na ação, estavam presos em São Paulo todos os companheiros da ala vermelha do Partido Comunista do Brasil. 31 de agosto. E eles foram presos pela Operação Bandeirantes de São Paulo. Todo o embrião do DOI-CODE e tal já existia, estava atuando, já estava prendendo gente, entendeu? Destruindo organizações antes da ação. Então não é ação. Isso que vocês chamam de ação. A incidência do Rio de Janeiro, que era o M68, tinha acabado de ser destruída. Tinha acabado de ser destruída. Não, mas eu estou dizendo, a ação é emblemática. A ação é um marco para a ditadura, para o regime, vamos dizer assim, passar a isso que ela já estava fazendo com a ala vermelha, ela ter, de alguma forma, determinado internamente que ela iria levar até o fim esse processo. Olha, mas quantos meses de planejamento e preparação a ditadura teve para criar a Operação Bandeirantes? Algum tempo, pelo menos alguns dias. Mas eu não estou pelo menos alguns dias, que antecederam a própria prisão da ala e antecederam mais ainda a ação do americano, entendeu? Você quer dizer o quê? Que a Que ação não é não piorou ação. as condições de repressão? Exatamente. Não? Não. Isso aí eu discordo. Ela piorou, mas não foi determinante. Não foi para a virada determinante. qualitativa. Não, mas ela foi um emblema, foi emblemática de uma estratégia equivocada. Essa que é a questão. Se a gente for pensar assim, vamos dizer, uma revolução de resultados, uma guerrilha de resultados, assim como tem o sindicalismo de resultados, é evidente que a ação não produziu resultados no seguinte sentido: a repressão foi maior do que nós podíamos aguentar, etc. e tal. Agora, eu acho que você não pode pegar a ação descolada do ambiente da época e da estratégia da época. Eu acho que o Daniel colocou bem. No AI-5, o povo recuou, entende? E nós continuamos. A questão de fundo é essa. Entende? Agora, posto isso, eu queria colocar um negócio que talvez seja uma heresia também. Eu acho o seguinte: eu acho que, às vezes, em determinados momentos, vencer não é o mais importante. O importante é lutar. Eu, sinceramente, acho que tem momentos na luta política que o importante... Você pode dizer, eu quero vencer, é isso que você está querendo, mas o importante é lutar. Eu acho que a guerrilha no Brasil, do ponto de vista da guerrilha de resultados, foi um desastre. Entende? Ou seja, nós perdemos grandes quadros, muita gente morreu, ajudou num determinado momento a unificar setores mais duros, etc. e tal. Mas do ponto de vista do que ela gerou para o futuro, eu acho que ela gerou uma coisa extremamente positiva. Eu acho que se a ditadura não teve condição de se recompor do jeito que muitas vezes teve, se cavou um fosso entre o povo e a ditadura, entre as forças da resistência democrática e a ditadura, porque houve um sacrifício de pessoas de quem fez a guerrilha, não. De pessoas que disseram, nós estamos dispostos, inclusive, a morrer, mas nós não vamos viver desse jeito que vocês querem que a gente viva. Entende? Eu acho que isso deu uma dimensão nova. Não apenas os que morreram ali, por exemplo, sabe o que me emociona mais na resistência democrática? Em São Paulo, 74, um terror desenfreado, a garotada juntando, fazendo show, fazendo isso, etc. Pessoal em oposição metalúrgica aqui, em outro canto ali, se recompondo debaixo do terror. Mas por que esses caras continuaram lutando? Porque eles tinham de trás dele o exemplo de pessoas que até tinham se lascado, mas tinham deixado alguma coisa. Eu acho que isso tudo está no Brasil de hoje. Entende? Eu, sinceramente, eu não vou analisar a guerrilha de resultados da coisa. Eu acho o seguinte: quer dizer, nós ajudamos a plantar uma coisa... Eu não tenho dúvida que o Brasil é muito melhor hoje do que era 20 ou 30 anos atrás. Nenhuma dúvida disso, entende? Eu acho que nós ajudamos nisso, pô, entende? Foi porque sequestramos o embaixador americano? Não, foi porque lutamos. O sequestro, captura, etc., foi um desses momentos de luta.